Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre do Thiago Silva. O Thiago ele tem 25 anos, ele é natural do interior do Paraná. Ele é formado em publicidade e em 2019 ele se mudou para Portugal, para a cidade de Setúbal, onde teve uma experiência em relação ao intercâmbio de jornalismo que mudou aí a perspectiva dele de vida. O Thiago ele decidiu que Portugal seria sua base na Europa para poder conhecer vários outros países e ele já conheceu 34 países e 15 estados brasileiros, ou seja, alguém que gosta muito mesmo de viajar e tem ali as suas cidades favoritas, né, que é Budapeste e Paris. Ele também teve outras experiências de conhecer o Marrocos e também viaja e conhece os desafios que as pessoas têm, né? Porque ele contrasta cidades, às vezes, com uma qualidade de vida maior, outras com um pouco mais de dificuldade em relação à pobreza. Tiago, muito bem-vindo ao nosso podcast. Vai ser um prazer conhecer a tua história. Tão novo e já conhece o lugar pra caramba, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, né? Falando um pouco das minhas experiências, da minha história, né? E realmente é tudo que você falou, né? Desde 2019 que eu cheguei a Portugal, né? Então eu uso Setúbal. Morei um ano em Setúbal fazendo intercâmbio, né? Então eu uso Portugal hoje como minha base, assim, para explorar grandes outros destinos, mundo afora, né? E tem sido uma experiência única e gigantesca, sempre. Muito legal, muito legal. E eu vou dar um passo atrás aqui, porque eu gosto sempre de conhecer um pouquinho do passado das pessoas, né? Do início da história, o hoje e as projeções para o futuro, claro. Você, em 2019, decidiu ir para Portugal. Você nasceu no interior do Paraná. Você já saiu direto do interior do Paraná, direto para Portugal, ou você chegou aí para uma outra cidade? Como é que foi essa? Me conta aí um pouquinho do início aí da tua história. Assim, eu nasci numa cidadezinha no interior do Paraná, perto de Maringá. E quando eu tinha 13 para 14 anos, assim, eu me mudei para Santa Catarina na casa de uns tios, né? Então, porque vim de uma família muito, muito humilde mesmo, lá no interior do Paraná, né? Então eu fui para lá e aí comecei a estudar lá no terceirão, aí eu comecei a fazer vários projetos, né, em prol da criança e do adolescente. E então, quando eu ingressei na faculdade, eu vi que tinha um intercâmbio. Na verdade, eu já queria fazer o intercâmbio antes mesmo de fazer pela faculdade. Eu queria ter feito pelo Rotary Club, né, o Rotary Internacional, porque era um intercâmbio diferenciado. O intercâmbio deles, a gente ia para famílias, né, tinha aquela experiência dentro de família, que é diferente do intercâmbio acadêmico, né, que você vai para uma universidade, você fica livre, você resolve por você mesmo. Porém, por questões financeiras, não deu, né, para fazer ali antes de 18 anos. Então, quando eu cheguei no terceiro ano da faculdade de Publicidade e Propaganda lá em Santa Catarina, eu me inscrevi no programa de intercâmbio de mobilidade acadêmica e eu passei lá para Portugal, né? Porque era tinha ali em outro país poucas cidades que recebia publicidade e propaganda daquela universidade. Então eu escolhi Setúbal, né? E fui para Setúbal em 2019 fazer esse intercâmbio. Deixa eu ver se eu perdi. E tá sem som. Como é que foi esse contraste que você teve do jornalismo, vamos dizer, brasileiro, do jornalismo português, por exemplo? Tem muita diferença para você ou não? Como é que é isso? Como é que é essa comparação para você? Assim, eu já cheguei, né? Então tinha várias disciplinas que a gente tinha que cursar, ainda não eram tantas, mas existe assim uma diferença muito grande mesmo, porque Portugal, eles ainda não tinham ainda tanto acesso à comunicação. Acesso que eu quero dizer assim, eles não eram tão avançados a tecnologias, né, de comunicação tanto na publicidade e propaganda quanto no jornalismo, né? Era uma coisa mais básica que estava começando, sabe? O que o Brasil já tem avançado muito, Portugal está começando ainda, tanto que você observa isso até hoje nas questões de redes sociais, né? As pessoas não são tão utilizadoras ainda das redes sociais, as pessoas têm um pouco de receio, medo, tanto que as coisas lá ainda funcionam no SMS, né? Questão de cartas. Então, assim, quando a gente chega, para a gente que vem de uma universidade brasileira, principalmente que aqui eles levam muito a sério essa questão da publicidade e propaganda, né? Ainda mais num curso de comunicação social, e
que a gente chega lá, então a gente dá um baque, porque às vezes aqui a gente está acostumado com muito mais atividades, né? E lá acabou por ser, tipo, atividades diversas, assim, uma ou outra, né? Uma coisinha assim que não é tão, assim, tão significante, digamos. Sim, entendi. Não, perfeito. Não, realmente, o comportamento de vida, né, do português, ele é completamente diferente do brasileiro, principalmente no que diz respeito ao uso da internet, rede social, é muito diferente. Naturalmente, isso impacta também no jornalismo, né? Porque hoje, qualquer pessoa com o celular na mão, ela Vira entenda, um... né? Ela não que ela vire um jornalista, mas ela vira alguém que informa. Ou Sim, desinforma também, né? Também pode ser o caso, né? Então, é interessante essa questão, porque ela de fato traz uma, uma perspectiva, né? E aí, naturalmente, a gente tem o boom dos influenciadores também, e outros canais que não somente os canais oficiais, e aí eu digo oficiais, as emissoras, né, oficiais, como sendo canais de comunicação principais. Então, Portugal, isso ainda é muito forte, né? A pessoa procura a notícia ainda na televisão primeiro do que na internet, né? na internet. Então, ainda é um comportamento diferente, coisa que o Brasil tinha há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e isso vem a cada dia crescendo muito, né, no Brasil, em relação a pessoas, às vezes, procurar primeiro a informação na internet do que na televisão, né? Pelo fato dela estar ali com o celular online o tempo inteiro e acaba tendo essa perspectiva, né? Exatamente. Legal, legal. E me conta aqui, você foi para Setúbal e essa questão de você ter conhecido 15 estados brasileiros e agora 34 países, você começou a viajar primeiro pelo Brasil antes de vir para Portugal? Ou você já depois que veio para Portugal, aí sim que você desenvolveu essa questão da viagem? Sabe, Fábio, a minha história ela é muito complexa, ela é muito complexa e ela é muito legal assim de ser ouvida, sabe? Porque deixa eu ver se não vai pegar o carro de som passando. Então, a minha história ela é muito complexa e boa e gostosa de ser ouvida. É exatamente isso. Então, quando eu fui para Santa Catarina morar com os meus tios, eu comecei a representar os jovens da cidade nos direitos da criança e adolescente, né, pelo ECA. E eu comecei a participar de várias conferências dentro do estado, etapa 1, etapa regional, estadual, e eu comecei a representar os jovens do estado em Brasília, nacional. Então eu comecei a viajar muito para Brasília e etc. E eu sempre tive assim o desejo de viajar muito, sabe, de passear muito, de conhecer lugares. Eu sou uma pessoa apaixonada por conhecer culturas, pessoas e lugares, sabe? Tem uma facilidade com a comunicação assim que é incrível. Então o que acontece? Né? Então eu comecei a dar palestras, assim, comecei a ter uma parceria com o Ministério Público e eu comecei a dar palestras para os jovens dentro do Brasil. Então eu viajava muito, assim, dentro do Brasil. Eu cheguei para Fortaleza, aí Recife, né? Fui para Rio de Janeiro algumas vezes, já São Paulo. Então eu utilizava desse meio também para eu poder conhecer o lugar e passear. Então, muitas das minhas viagens dentro do Brasil era mesmo para dar palestras para os jovens, né? Tanto que a gente ia para escolas, né? A gente se juntava com outros adolescentes de outros estados e a gente ia falar sobre protagonismo juvenil, sobre por que era importante o jovem, né? Aproveitar as oportunidades ali da vida, aproveitar quando está na juventude, na adolescência, né? Começar a fazer coisas que vai fazer bem para ele, né? Começar a participar da comunidade, participar de grêmio estudantil, porque que é importante ele estar participando de políticas públicas, né? Uma forma de você se desenvolver, até para a questão da saúde mental, né? Desenvolvimento humano, de uma forma de você se desenvolver como pessoa, sabe? Desde cedo já. De uma forma que você não se priva na sua idade, mas que também você não perde aquele momento da sua idade de você aprender coisas legais que vão te desenvolvendo para quando você for avançando, você ter aquele aproveito, assim, aquele conhecimento do mundo, sabe? Então, o que me ajudou muito, assim mesmo, como pessoa e etc., foi viajar em vários estados. Então, quando eu também não estava dando palestra, eu fazia o quê? Eu ia viajar, conhecer lugares, sabe? Estudar. Eu amo viajar, então eu já fazia muito isso no Brasil. Muito legal. E abre a mente mesmo, né? Abre. Abre a mente mesmo, porque você começa a questionar, né? Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está acostumado, aquilo que você acha que é o certo, e na verdade você vai ver formas diferentes de se fazer a mesma coisa, né? Comportamentos diferentes, maneiras de falar, de agir,
E fora os conflitos, né, que você acaba tendo ali em relação a uma referência de uma boa cidade para uma outra cidade que não é tão legal. O Brasil ele é muito desigual, né? Ele é muito desigual no sentido de diferente, né? Exatamente. E você conseguiu perceber isso. Eu acho que para o jornalismo é fantástico, né? Você poder viajar 15 estados do Brasil é ter uma noção, de fato, das diferenças, dos Brasis, né, que existem, né? São culturas muito diversas, né? Muitas vezes você já dá um choque cultural no próprio estado, né? Por exemplo, em Santa Catarina mesmo, o extremo norte, assim, o extremo sul, oeste, né? Já é muito diferente do sul, ali da região do litoral, para a região bem do interior, na divisa com a Argentina. Então é muito diferente. O contraste, assim, de um estado único é muito acirrado, né? É muito diferente. A cultura própria. E ali e conforme você vai conhecendo esses lugares, você vai se adaptando, porque tem isso, né? Tem o processo de adaptação aos lugares, o conhecimento, né? Você vai entendendo que nem tudo está naquela bolha que a gente vive, sabe? A gente começa a ter uma visão de mundo muito maior, a gente começa a mudar nossos posicionamentos, a gente começa a ter decisões mais humanas, né? Porque muitas vezes a gente tem decisões egoístas que é baseado na bolha que a gente vive, né? Que aqui tá assim, tá desse jeito, desse jeito. Então, quando a gente expande ela, fura essa bolha, sai, a gente começa a ter uma visão maior do que realmente pode estar acontecendo na minha comunidade, tá acontecendo na outra comunidade também, acontece, entendeu? Às vezes parecido ou pior, mas não que a gente romantize isso, sabe? Como, é preciso passar por isso. Não, mas a gente nota e fala assim, epa, se tá acontecendo lá também, aqui também acontece várias coisas desse jeito, o que eu tenho que fazer diferente? Né? Para eu poder sair dessa ocasião, para eu poder sair dessa bolha, né? Para eu ser diferente, o que eu faço? Para eu poder me desenvolver, para eu poder crescer, para eu ser o protagonista da minha história. Eu tenho que fazer alguma coisa, então, por mim, né? Para entender que não é que oportunidades não caem do céu, que eu tenho que criar as oportunidades, né? Muitas vezes. Então é isso, sabe? Então viajar, assim, você explorar os lugares, as pessoas, a cultura, né? Eu acho que o principal é explorar a cultura. Porque também não adianta você viajar só por viajar, assim, né? Então, é você explorar aquela cultura, assim, e você entender ela de uma forma que você traga para sua vida de uma forma extraordinária. Exatamente. A gente não precisa errar todos os erros, né? Tem gente que já errou e a gente já pode aprender direto, né? Vira um atalho, né? Isso a gente pensa em relação às próprias cidades, né? Em relação às próprias pessoas, naturalmente, a nossa própria vida, né? Dá para a gente pegar como exemplo os erros dos outros e Exatamente. aprender dessa forma, né? E crescer dessa forma. Eu concordo muito contigo. Eu acho que é um caminho muito interessante isso que você está trazendo, porque o viajar ele faz isso, né? A nossa cabeça ela questiona tudo. Ela começa a questionar tudo, né? Eu tenho um conhecido que ele falava isso. Ele falava assim: ninguém deseja aquilo que não conhece. E faz todo sentido, né? Quando a gente vê algo melhor que outras pessoas estão vivendo, a gente fala, não, mas por que eu não? Né? Exato. Então, é muito interessante. Bom, então, isso fez você ter essas experiências, né, de sair pelo Brasil e, naturalmente, quando você chegou em Portugal, viu que aquilo que você fazia de viajar por estado, você poderia fazer por países, né? Exatamente. Em vez de você ir para São Paulo, Rio de Janeiro, por que eu não vou de Portugal a Paris? Não é? É uma coisa. Exatamente a distância. Mas me conta, como é que foi? Chegou em Setúbal? Se conseguiu se adaptar facilmente ou teve alguma dificuldade em se adaptar Eu, em Portugal? eu acho que, assim, como eu já tenho essa facilidade, né, da comunicação, essa facilidade com as pessoas, dos lugares, eu já vivia numa vida frenética de viagens, ainda vivo, né? Ainda vivo. Até ontem eu estava fazendo nebulização, porque às vezes a gente não dá nem tempo, né? O corpo pede descanso, mas não dá. Mas quando eu cheguei em Setúbal, eu fui para uma residência de estudantes, né, da faculdade. E, claro, os primeiros dias, assim, a residência parecia um presídio, né? Então você já dá um baque, um susto, né? Que é diferente. Mas eu super aceitei, super encarei de cara, assim, porque eu trabalhei muito também para poder juntar a grana, né? Juntar dinheiro para pagar isso, né? Para poder ir para lá. Então, tá lá. Então, era uma escolha que eu queria, era o que eu queria fazer. Era no momento que eu estava querendo estar lá. Então, tipo assim, eu encarei aquilo com tanta vontade que eu acho que eu não senti dificuldades, não.
Eu era uma das pessoas mais, assim, que tinha menos poder aquisitivo, né, do intercâmbio. Então eu cheguei, já fui procurar emprego, trabalhar, fazia promoção de vendas no supermercado nos finais de semana. E eu deixei para viajar mesmo mais pro final. Logo no primeiro, assim, de chegada, 2 meses depois a gente foi para Madrid, eu lembro. Fomos para Madrid, depois fomos para Paris, né? E então, assim, com a turma do intercâmbio da residência, sabe? A gente dividia a quarta ali na residência, então foi algo assim que para mim eu sempre gostei de estar muito com pessoas. Então essa adaptação ali para mim foi algo assim muito fácil, muito fácil. Para mim é mais fácil, é mais difícil, não sei nem se diz essa palavra, desadaptar, como é que fala? O final, o pós, do que o início. Para mim é sempre pior o final. Que é não ter mais aquela realidade, sabe? De estar com as pessoas, de estar naquela movimentação. Eu sempre fui uma pessoa muito barulhenta, né? Então eu sempre gostei de estar muito assim com pessoas. E ali eu me dei de cara com várias pessoas que também estavam indo pela primeira vez para Portugal, estavam indo fazer um intercâmbio também, pessoas do jornalismo também, pessoas maravilhosas. Então acho que foi assim muito bacana conhecer outras experiências, outras histórias e tal. É muito legal isso, porque, assim, é interessante, né? Eu vivo em Portugal há mais ou menos 2 anos e 3 meses, e é interessante como pessoas tão próximas, às vezes é assim, você tem uma ponte de diferença de um país para o outro, né? Tem. Atravessa uma rua, você está no outro país, né? As fronteiras, né? E você tem do lado de cá a pessoa falando um português, do outro lado está falando um espanhol, e você está ali perto da região da Itália, você tem do lado de cá o cara tá falando italiano, do outro lado aqui está falando um francês ou um alemão, né? A fronteira ali com a Suíça, aquela coisa toda, e um comportamento completamente diferente, né? Agora você deixou uma informação curiosa. Por que Paris e por que Budapeste? Porque são coisas completamente Tem. diferentes. E o que você viu assim, não sei se de semelhante ou de contraste, que fez com que você gostasse dessas duas diante de tantas que você já visitou, né? Assim, Paris, a primeira vez, eu lembro como se fosse ontem. A primeira vez que eu fui para Paris foi em 2019. E a gente foi com uma turma de 10 pessoas dessa residência, né? Só que a gente era tudo uns ferrado, né? Então a gente não tinha tanto dinheiro assim na época, apesar que era muito barato, né? Os voos em 2019. A gente pagou no bilhete, era uma promoção. Nós pagamos no bilhete, acho que foi 8 euros para ir, mais 9 euros para voltar, 10 euros. Não deu nem 20 euros os voos, sabe? Que era 2019, que os preços eram esses da viagem. Loucura, né? Era, tipo. E aí, o que acontece? A gente foi para Paris, então todo mundo, era o sonho de todo mundo conhecer Paris. Porque geralmente é assim: a pessoa, quando sai do Brasil, principalmente, o desejo dela, o primeiro desejo que ela quer realizar é qual? Os É conhecer principais Paris. pontos é Paris, Veneza, essas coisas assim. Né? Mas ainda é Paris, porque o auge, É, o auge do turismo na Europa, para uma pessoa que sai do Brasil, né, que é tão sim, longe, é Paris, é ver a Torre Eiffel, que é sim. algo que o povo aqui idealiza tanto, né? E aí a gente falou assim, mas e aí? A gente não vai ter dinheiro para pagar a hospedagem, né? E só uma noite, vamos todo mundo dormir na rua, né? E aí nós chegamos no dia, tava um frio, porque foi em novembro, eu acho que foi 19 de novembro, se eu não me engano. 19 ou 27 de novembro, uma coisa assim, de 2019. E aí foi uma chuva, mas aquilo dali, sabe a união de você estar vivendo as emoções junto com outras pessoas? Entende? Então é aquilo, nem sempre voltou aquela frase do sentido tipo, um sonho só é um sonho quando é realizado juntos, não é? E foi muito isso, a emoção de você estar com outras pessoas, que está realizando o seu sonho também, de estar vendo ali a Torre Eiffel, de estar em Paris, sabe? Vivendo aquele momento, as pessoas ligando para os pais, olha mãe, onde eu tô em Paris, né? Olha a torre. Então aquilo me marcou muito, me marca muito, assim, é umas fases mais gostosas assim do intercâmbio. Porque eu sou amigo dessas pessoas até hoje, sabe? A gente se encontra, a gente se Legal. volta e meia se encontra em algum país diferente, né? A gente se encontra. A gente vai se encontrar, inclusive, depois de amanhã, aqui no Brasil. A gente vai se encontrar. E aí, entende? Então é uma emoção que cada vez que a gente se reencontra, a gente lembra desse momento e é algo que Cria um marcou vínculo, mesmo. né? Exato, na juventude. E eu já fui assim para Paris mais umas 5, 6 vezes, já tive em Paris e todas elas sempre uma emoção diferente,
sabe, de acontecimentos. O ano passado, inclusive, eu passei meu aniversário no meio das Olimpíadas lá em Paris. Então, Caramba, que foi legal. uma emoção, sabe? Aquela coisa gostosa de você viver, estar com amigos. Eu já criei amigos lá também na cidade, já, né? E tudo. E agora, mudando para a Hungria agora, a Hungria também é um país, assim, que não me abandona, nunca, sabe? A primeira vez que eu tive em Budapeste, assim, eu fiquei encantada. Eu senti, assim, Budapeste, por mais que, né, nos tempos passados remonta uma história triste, etc., eu senti uma coisa, uma energia, assim, boa, sabe? E as pessoas falam que lá tem uma energia boa, que é bom de viver lá, né? O país organizado, a cidade, Budapeste, né? E, assim, eu senti, assim, uma vibe muito, tipo, Foz do Iguaçu, Uhum. entende? De conexão com a cidade. Eu senti isso em Budapeste. Tanto que eu já voltei lá, tipo, umas 3, 4 vezes também, em Caramba. Budapeste. Assim, eu fico encantado por lá, pelas histórias, sabe? Pelo momento, pelas grandiosidade que é a cidade de viver. E Budapeste a gente não sabe, mas Budapeste é cenário de grandes filmes também, né? Muitas vezes. É É, mesmo. porque muitas vezes eles têm. É parecido, assim, muitas partes de Budapeste é muito parecido com Paris também. Então, eles Uhum. gravam muitos filmes lá, por ser a moeda mais barata, né, do que o euro. Eles gravam muitos filmes lá, mas depois na adaptação eles adaptam como se fosse Fazem. Paris. Entende? Então, é muito legal. E eu, como sou da área de publicidade, comunicação, eu abordo todas essas questões nas viagens, sabe? Eu exploro tudo. Desde a área do Legal. cinema, desde a área da comunicação, desde a área da experiência, da cultura, sabe? Então, eu tento trazer tudo assim para minha vida de uma forma de eu me adaptar, de eu me desenvolver, de eu crescer, de eu evoluir através desse conhecimento. Pô, muito bom mesmo. Você não é a primeira pessoa que fala para mim bem de Budapeste, não. Você não é a primeira pessoa, não. Eu nunca não conheço ainda. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para você conhecer, vamos lá, 2019 que você chegou. Teve o período de pandemia, que ficou tudo fechado. 2021 que as coisas começaram a voltar. Todo fim de semana você vai para um país, é isso? Como é que é a tua, como é que é a tua Depende, escala de viagem? Como é que você faz? É 3 vezes por mês? Como é que é isso? depende. Mas a cada 2 meses, assim, 2 meses e meio, eu vou para um país. Geralmente, né? Porque eu tenho cursos lá em Portugal, eu trabalho como freelancer, né? Eu trabalho só com eventos, etc., justo para eu ter essa liberdade, sabe? Uhum. Então eu trabalho muito, às vezes eu paro, daí eu vejo que é uma época que vai ter muitos eventos, daí eu dou uma segurada, né? Aí eu dou uma segurada, vou fazer uns jobs, vou estar trabalhando nos eventos, etc. E aí depois eu saio de viagem. Mas quando eu saio de viagem, eu saio tipo para um mês e meio, Você fica entendeu? um mês fora? Um mês viajando, sem parar. Caramba! Eu ia perguntar se era tipo viagens curtas de 3 dias, de 5 dias, é um mês direto, você fica. Então você explora o país mesmo. Aham. Então, vai tudo isso, né? Tem um mês, viajo mesmo. Tanto que quando depende, assim, eu vou para um país que tem muita, por exemplo, Marrocos, né? Fiquei 15 dias. Então, eu fiz várias coisas no Marrocos. Além de ir para o deserto lá do Saara, eu fui conhecer o deserto do Agafay também, fui conhecer as maiores cascatas do norte da África, que é as cascatas de Ozum, uma coisa assim. Entendeu? Tirei um dia só para ir para os estúdios, para Hollywood africana, conhecer os estúdios onde foram feitos os filmes como Paixão de Cristo, né? Como Indiana Jones, tudo. Então, tirei um dia para ir conhecer a cidade. Então, foram várias coisas que dá para ir fazendo com calma, sabe? Sim. Tendo experiência. Fui aprender como fazia tapete, cheguei até a fazer as trancinhas no cabelo. Fui lá em Marrakech também, né? Passei lá uma tarde também fazendo voluntariado na barraquinha de vender suco, né? Assim, eu entro mesmo com o corpo e alma na história, né? O Egito também fui, fiquei 15 dias no Egito, então eu fui tipo umas 3 vezes visitar mesmo as pirâmides do Egito para conhecer cada Uhum. coisinha, né? Entender a história melhor. Depois fui também conhecer a cidade do Cairo, né? Então, assim, vou conhecendo. A mesma coisa, depois eu saio de um país e já entro em outro. Vou vendo a proximidade, sabe? Sim. Vou fazendo esse itinerário. Por exemplo, daí eu fui para a Turquia, né? Cheguei na Turquia, fiquei também lá 20 dias, aí conheci tudo Istambul, lá da Europa, lá da Ásia. Aí fui para Goreme, lá na Capadócia. Aí eu vou tentando, assim, Que adaptando, é a do sabe? balão, né? Capadócia é onde tem os balões, né? Onde tem os balões. E aí eu vou tentando, vou adaptando, assim, as viagens, sabe? Vou aprendendo conforme vou indo. Geralmente eu vou com a passagem só de ida.
E depois eu vou vendo como fica. O ano passado mesmo que eu fiz, fui Barcelona, Itália, aí depois eu fui para Paris de novo. Tipo, nem era premeditado, por exemplo, eu passar meu aniversário em Paris. Aconteceu. Aham. Entendeu? Tipo assim, acontece. E dessa forma, né? E tem Mas algumas vem viagens. cá, Thiago, você que faz o roteiro com antecedência, ou você vai fazendo isso no meio do caminho, vai passando e como é que é isso, cara? Eu faço, tipo assim, eu faço. Depende. Quando tem viagens para lugares específicos, né? Por exemplo, leste e sul ali da Europa, por exemplo, Albânia, Macedônia do Norte, né? Kosovo, tudo que eu fiz ali, que eu fui esse ano, que eu fiz agora nesse ano, né? Então, isso eu já faço um roteiro fechado mesmo. Porque é muito estável, né? Ali é uma Aham. cidade muito grande que se acontecer algo, você tem que. Não vai saber, não vai conseguir resolver tão rápido. Então, meio que eu já faço um roteiro. Então, eu vou estudando já muito antes. Até quando eu não tô com pretensão de viajar, eu tô criando roteiros, né? Legal, cara. Vou criando roteiros de países, então eu faço toda a pesquisa de busca, tanto de ônibus, avião, hotel, tudo. Eu faço roteiro fechado mesmo. E roteiro low cost, assim, pagando muito pouco mesmo. Uhum. Passagens que saem, né? Só para você ter noção, por exemplo, pra você uma noção, eu vim para o Brasil numa passagem de 500 euros e de volta com mala despachada. Comprada, tipo, de um dia para o outro. Caramba. Entendeu? Para você ver, como eu já tenho uma facilidade muito maior com as plataformas, né? Aham. Cheguei até a fazer curso de agente de viagens e também para entender melhor como que faz essas buscas, como se pesquisa, como descobrir Sim. destinos, etc. Caraca, que legal, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem que ter uma referência, né? Vou perguntar em relação a Portugal. Qual o país mais longe que você já foi em relação a Portugal? Eu acho que a Turquia, né? Acho que foram 6 horas de viagem de low cost. Acho que Caramba. Capadócia, assim, mais longe de Portugal. Ou o Brasil, né? Brasil é mais tempo, 10 horas, é verdade. É. Mas acho que a mais longe mesmo foi isso, mesmo Turquia, Egito, ali é mais distante. Caramba, cara, que legal, cara, que legal mesmo. E assim, perrengue, já passou por algum perrengue, alguma situação assim que, porque pô, você vai para cada lugar, que cada lugar é um idioma diferente. Você se Ah, vira sempre tem como perrengue. normalmente? Tradutor ou você fala algum outro idioma? Como é que é? Ah, então, eu não sou fluente em inglês, mas eu já consigo me virar muito bem durante as viagens, tudo, né? Tanto inglês, espanhol, tudo. Mas assim, também hoje em dia essa questão que português, a gente sabe que tem brasileiro em todos os cantos, É né? verdade. Uma vez eu desci na Dinamarca, a hora que eu cheguei na Dinamarca, eu falei, e agora? Em 2019, eu não falava tão bem inglês. Falei, e agora? 2020, janeiro de 2020, quer dizer. Falei, e agora, hein? Agora o bicho pega. Eu sozinho, né? A hora que eu desço do avião, já, uma mulher que estava trabalhando no aeroporto era uma brasileira. Então, tipo, hoje em dia você encontra muito, né? Mas assim, perrengues, tem muitos perrengues. Eu acho que na parte quando tá frio ainda é pior, sabe? Mas já teve vezes, por exemplo, já ter uma dor. Quando eu fui pro deserto de Saara mesmo, eu tava com muita dor de dente. Eu acho que era a dor do siso. Sim. Tava mexendo, sabe, o dente de siso. E aí, tipo assim, era uma dor insuportável, que eu tava quase tipo, querendo comer areia do deserto, sabe? Mas eu tava lá, fé e confiante, né? Uma viagem de 10 horas de van até chegar lá no Saara mesmo, né? E aí uma turista me deu remédio e tudo, mas já teve vezes também de hotel cancelar em cima da hora, de ter que passar a noite na rua. Caraca. Então, tipo assim, a última vez que eu fui agora para Roma, em janeiro, né? O hotel cancelou mesmo em cima da hora. Então a gente passou a madrugada na rua. Aí acabou que tava passando uma faixa de pedestre perto do Roma Termine. Aí eu escutei uma voz assim, Tiago. Aí eu falei, um fã, não é? Eu falei, um fã. Quando eu vi, era uma amiga minha que também tava na mesma situação. Eu falei, gente, se a gente tá na mesma situação, a gente tem uma coisa a fazer. Vamos gravar conteúdo em Roma de madrugada. Né? Vamos na Fontana de Trevi, vamos no Coliseu, vamos aproveitar que esse horário é o horário que tá tudo vazio. Mas o Aham. problema é o frio, né? O problema ali é o Sim. frio de você pegar, né? Pô, Assim, janeiro, frio do caramba. janeiro. Depois, na volta também, outro perrengue foi que eu tava na Polônia e chegou em cima da hora de ter o voo é cancelado. Aí eu tenho Sim. outro voo saindo de outro lugar no mesmo dia, Aham. sabe, à noite, aí você não tem como mais chegar lá, se promover. Aí a companhia aérea também não te dá muito aquela assistência, etc.
e não ter mais voos também, nem naquele dia, nem para os próximos 2 dias. Aí você tem que pensar assim muito rápido, o que você vai fazer, né? E aí foi quando, tipo assim, cancelou o voo, era 1 hora da tarde, falou que o voo ia sair 6 da tarde. Ok, esperamos, 6 da tarde, nada. Ah, vai sair às 8, 8 nada. Então é o tempo de você pensar, dá tempo de eu ir para a rodoviária, pegar voo, ônibus para um outro lugar, de eu pegar voo outro cedo, né? Então, assim, os perrengues é muito. Chega na hora, você tem que pensar muito rápido. Sim, sem dúvida. Não, doideira, doideira mesmo. E a gente já está caminhando aqui para a parte final aqui do nosso podcast. Você também falou a respeito da questão dos contrastes, né? E das dificuldades que você vê. Isso vira conteúdo para você também? É porque, assim, muitas vezes a gente vê o pessoal falar sobre o ponto turístico em si, né? Aquilo que é bonito, né? Do outro país. Mas você também aproveita para olhar a parte difícil também, e isso também virar documento para você, virar informação, virar conteúdo também? Ou você foca mais naquilo que é bonito do país, no ponto, os pontos fortes, digamos? Eu geralmente faço assim, eu faço conteúdos, na verdade, de uma forma geral, dinâmica, né? E essa parte, assim, eu vou ser sincero, quando eu viajo assim, para os lugares, eu acho que eu me adapto mais a essa questão, esse tipo de cultura. Eu aprendo mais. Como eu vim também de uma família humilde, assim, como eu sempre valorizei cada momento da vida, sabe? Cada oportunidade, cada coisa, quando tô em choque, assim, com uma realidade muito diversa, eu meio que me dá gatilho, assim, no sentido, tipo, eu me coloco muito no lugar do próximo. Então, quando eu tô ali, às vezes eu quero viver, então eu paro para escutar, começo a conversar, sabe? Perguntar como que realmente é a vida ali, sabe? E eu tento não expor tanto isso nas redes sociais para as pessoas, sabe? Porque hoje em dia é aquilo, a gente ainda tem que buscar muita evolução mental, sabe? As pessoas, a gente tem que buscar muita evolução e dependendo da forma como a gente expõe isso na internet, nas redes sociais, vira mais como, né, algo mesmo em busca de engajamento, etc, né? E muitas vezes a gente não escuta como realmente deveria dar a voz para aquela criança, né? Claro que grandes influenciadores já fazem isso como forma de arrecadar verbas, né, vaquinhas também para poder ajudar aquela comunidade. E eu acho isso excelente. Mas assim, eu mesmo eu vou lá, eu escuto, aí às vezes eu escrevo, né? Eu uso mesmo como base assim de eu enxergar a vida mesmo de uma maneira muito mais ampla, né? Essa cultura, né? Por exemplo, no Marrocos, teve uma hora que teve uma das paragens assim que eu olhei assim, tinha uma criança vendendo um desenho e o desenho era uma folha A4, uma cartolina, uma sulfite, né? E o desenho dela era tipo assim, homens da pré-história, sabe? A bolinha, o risquinho, assim, homem, e ela tava vendendo aquilo como se fosse uma arte só para ter um custo, né? E é ali que a gente vê. E como eu era uma pessoa que eu viajava já ao Brasil, falando sobre trabalho infantil, falando sobre o protagonismo da criança e adolescente, falando sobre a importância de você ter, né, ali, aproveitar as oportunidades, né? O que passa, assim, na minha cabeça nessas horas, né? Eu fico assim, olha aqui, eles estão num ambiente agora que as oportunidades, elas são tão escassas, as oportunidades são tão difíceis de chegar aqui, para eles aproveitar, né? Enquanto no nosso país, na nossa região, na nossa cultura, né? As pessoas têm tantas oportunidades de sobra, né? Que é só agarrar elas e as pessoas não aproveitam e ainda reclamam da vida, reclamam das coisas, reclamam que não tá bem, né? É aquilo, a falta de vontade mesmo. Então é essa perspectiva assim que eu tenho, sabe? Quando eu tô diante dessas realidades assim, é isso que eu tento abordar depois. Quando eu venho para alguma palestra, quando eu vou para alguma matéria de jornal, que eu vou dar alguma entrevista, entendeu? Então, é essa forma que eu aproveito a minha experiência, o meu conhecimento e tento abordar depois para o público, jogar para o público, sabe? Através das palavras, assim, de uma forma mais ampla. Nossa, muito, muito bom mesmo. Porque você, ao viajar, né, você vê os extremos. Então, você às vezes vai ver um extremo de um clima de neve ou desértico. E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente fala, cara, a gente não tem nenhum desses problemas, né? Porque, um exemplo, você tá ir lá no Marrocos, pô, que legal, olha o deserto, olha que legal. Legal uma semana. Vive no Depois deserto. Vive no deserto, você né? cansa. Ah, olha que legal a neve. Legal uma semana. Você vai depois pro quentinho. Vive na neve. Entendeu? Então, assim, são essas coisas, né? Pô, tá sendo muito legal conversar com você, porque a gente vê ponto forte, ponto fraco, vê que a vida é cheia de dificuldades,
né? E normalmente aquilo que nós vemos é aquilo que nos é mostrado, né? Agora você vê o dia a dia, o desafio, a dificuldade de perto é uma outra história, né? E é legal ver como que você retrata isso, como que o teu naturalmente conhecimento jornalístico também fortalece ainda mais a informação para chegar de uma maneira mais interessante, mais clara para as pessoas. Muito legal mesmo, parabéns mesmo pelo teu trabalho, pelo que você faz e continua. E é isso que eu quero saber de você. Quais são os próximos? 34, já foi. Lógico que você gosta de visitar os mesmos, que eu já sei. Mas quais são os próximos aí? Os 5 próximos, vai? Já tem em mente os 5 próximos? Ah, sim. O primeiro que eu vou agora já, assim que eu voltar para a Europa, já vai ser Paris, né? Porque tem que passar por lá. Vai ter Paris, vai ter... Eu sou muito fã da Beyoncé, então vai ter a turnê da Beyoncé em Paris, então a gente vai num grupo de amigos para lá de novo e acaba que, né, fica lá na cidade passeando. Mas assim, eu tô me organizando também já para ir para a Ásia, né? Final do ano, início do ano. Ir para a Ásia, fazer alguns países de lá. Tenho muitos amigos de lá, falam muito bem, né? Eu preciso dessa experiência agora lá também. Então, eu preferi vir para o Brasil agora, né? Ver minha família, antes de eu partir para esse lado do mundo, né? Legal. Mas um país que eu tô muito, assim, desejoso de ir mesmo, que eu quero, já tô estudando muito, já tem meses que eu tô me preparando, conhecendo, que é a Mauritânia. Né, a Mauritânia é um dos 5 países menos visitados do mundo, né? Caramba. Então, tipo assim, dizem que é muito perigoso, né? Porque, por questões... Mas eu tenho um sonho imenso de fazer o trem do fim do mundo, né? Que é lá da Mauritânia. Que ele atravessa o Saara, assim, o trem do minério de ferro, sabe? Então, tipo, eu tô me estudando, tô preparando para ir com muito conhecimento, né? Até para não ter perrengue muito grande. Perrengue vai ter, a gente sempre sabe que tem, né? Mas tô me cuidando para ir. Tem alguns outros lugares ainda que eu não conheço, por exemplo, Dublin, na Irlanda, ainda que eu não fui, né? Não conheço, tem bastante amigos lá também, né? Que falam isso, então eu tenho que conhecer e tal. Mas até então ainda vou com calma. Legal, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Tiago, olha, só tenho que te agradecer. Primeiro, disponibilidade, né? Você está aí em viagem e daqui a pouco está viajando de novo e parou aqui para poder falar com a gente. Muito, muito obrigado mesmo. Quero deixar esse espaço aqui para você deixar suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar e tá mais do que convidado para um próximo episódio. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom a gente poder falar, mostrar um pouco das nossas experiências. Eu sempre digo, há sempre alguém para ouvir a nossa mensagem, né? Verdade. E eu sou uma pessoa muito feliz e agradecida, né? Tenho muito meus pés no chão, porque eu hoje vejo muita gente me manda mensagem falando: eu troquei de país, fui para outro país graças ao seu vídeo, né? Você falando. Porque é aquilo, a forma como eu abordo meus vídeos é uma forma que eu falo assim, de você experimentar o lado da vida, né? O seu lado da vida, o protagonismo da sua vida. E quando eu digo isso, quando eu falo isso, não exige que você saia do Brasil. Não quer dizer que você tem que a sua vida ela só vai ser melhor se você sair do Brasil. Não é isso, sabe? Porque você pode muito bem trocar de cidade no Brasil, né? E viver uma vida extraordinária. Mas eu falo no sentido tipo de você dar alegria e cor para sua vida. Você começar a olhar as coisas com mais esperança, né? Aproveitar as mesmas oportunidades. Como é que eu posso dizer? Se aventurar, se jogar, né? Ser o protagonista da sua história. E é isso que eu fazia, sempre fiz isso, né? Aí o povo fala, mas como eu vou arrumar dinheiro, etc, etc. Eu falo, gente, é trabalhando. Eu também trabalho duro, né? Às vezes eu deixo de ir em festa para poder trabalhar, às vezes eu me limito, eu mesmo coloco limites em mim, me imponho, né? Eu falo, olha, é melhor esse fim de semana eu ir trabalhar e o final de semana que vem eu vou curtir do que eu curtir 2 fins de semana e depois não ter dinheiro para nada, né? Então, tipo assim, então é dessa forma. Isso me deixa muito feliz quando eu escuto pessoas, né, dizendo isso, me falando, graças ao seu vídeo, né, a gente pôde aí, me deu uma alegria, me deu um ar, me deu uma direção, né, eu vou tentar buscar isso um pouco mais para mim. Então, assim, nas minhas redes sociais eu abordo muito isso, principalmente lá no Instagram, que é Thiago com TH Silva TR, né, o meu usuário, e falo muito isso, e muitas vezes também eu tô, tipo assim, participando de vlogs, né, de outros canais também de pessoas e vou abordando isso. Mas muito agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, e com certeza, né, teremos mais outras oportunidades.
Muito bom, muito bom. Thiago, muito obrigado mesmo. Para você que assistiu aqui esse episódio até o final, não se esquece de seguir lá o Thiago no Instagram. E claro, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu comentário que a gente vai ter o maior prazer de te responder e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Thiago. Obrigado. Até mais, obrigado.